Demonstração do aplicativo N-Célula, visão pastor de rede. Vamos acessar o aplicativo. Vamos logar com usuário e senha. Então aqui eu acesso o painel do pastor de rede Elias. Quais são as funções que o pastor de rede tem que ter com o aplicativo? As principais funções do pastor de rede no aplicativo não é muito de dar informações, mas é de analisar essas informações e cobrar. No aplicativo, quem mais preenche informações fica com o encargo do líder. Então vamos ver quais são as funções que tem aqui o pastor de rede no aplicativo. Então aqui, dessa primeira função aqui, ele pode lembrar, se ele não quiser ficar digitando a senha toda hora, ele pode conectar o nível superiores, só pode ter uma conexão, né? E ele pode analisar os dados do ID dele. E também ele pode olhar o ranking que ele está. Ele tem aqui as funções, os líderes, os números da rede, notícias, se tivesse alguma notícia, algum pedido de requisição de conexão, estaria aqui, estaria piscando. Os cursos que tem na denominação que ele está conectado, relatórios que ele pode gerar e a visão da igreja. Essas são as funções que estão atualmente disponíveis para o painel pastor de rede. Vamos olhar aqui a função dos líderes. Então, quais são os líderes do pastor de rede Elias? O Elias, ele tem 3 pessoas conectadas com ele. Dessas 3 pessoas, o Paulo, que é um discipulador, o Pedro, que é um discipulador, e a Natália, que é uma líder. Então vamos analisar aqui o Paulo. Então, o discipulador, aqui eu tenho 60% verdinho e 40% vermelho. O que seria isso? Aqui é o encargo, que é o discipulador, e a presença. Presença na célula. Ou seja, então, nas 2 últimas semanas, os líderes do Paulo informaram a presença, 60%. Está faltando o líder informar a presença na célula. 40% das células está faltando o preenchimento da presença nas células nas 2 últimas semanas aí. O que eu posso tomar como ações com o Paulo, como pastor de rede? Eu posso entrar aqui. Caso o Paulo deixe de ser meu discipulador, eu posso desconectá-lo da minha rede. Ou também eu posso subir ou baixar o encargo do Paulo. Ele é discipulador hoje, eu posso torná-lo líder novamente ou posso transformá-lo num pastor de rede, caso ele consiga multiplicar aí a sua rede. Voltando, eu posso também simular o Paulo. Então aqui agora eu estou simulando o Paulo. Eu posso sair da simulação, voltar lá para o pastor de rede e eu posso ver as informações do Paulo. Ou seja, eu posso ver o ranking do Paulo. Aqui o Paulo está no ranking 17, ele é uma pessoa que usa bastante o aplicativo. Posso ver os números exclusivos do Paulo, notícias. Vamos sair. Voltei aqui para o painel pastor de rede Elias. E então nós estávamos analisando aqui os líderes, nós simulamos. Nós vimos aqui então que o Paulo está com 60% das suas células preenchidas a presença. Ele tem 4 células, 43 vidas. O Pedro também é discipulador. O Pedro aqui, todos os líderes dele preencheram a presença, é um exemplo, né? Então ele tem 3 células, 26 vidas. Também posso simular o Pedro. E eu tenho aqui a Natália. A Natália não tem um discipulador ainda, ela é líder. A Natália não preencheu a presença nas células nas últimas 2 semanas. Aqui eu olho para as 4 últimas semanas. Então, nesta semana e na semana anterior, ela não preencheu a presença. Então, eu vou ter que ligar para ela e pedir para que ela preencha. Então, eu também tenho aqui as mesmas funções. Se a Natália deixar de ser, eu posso desconectar ela. A Natália é uma líder. Eu posso promovê-la a discipuladora, caso ela atinja os alvos, né? E aqui, como ela é líder, eu tenho outras informações. O tipo de célula dela, ela é jovens, é um tipo de célula de jovens. A fase atual, ela está na fase da comunhão.
o dia da célula, a última multiplicação e a próxima multiplicação. Então eu tenho essas informações da Natália, quando eu entro e vejo as informações do líder. Então, aqui são as informações que eu consigo extrair com a função de líderes. Eu tenho a função números, seriam os números da rede do pastor Elias. Vamos dar uma olhada nos números do pastor Elias? Então, aqui eu tenho o número de pessoas que estão cadastradas e identificadas na rede do pastor Elias. Então, o pastor Elias tem 81 vidas com ele. 81 pessoas fazem parte da rede do pastor Elias. Quem seriam essas pessoas? Então, vamos lá. Uma é o próprio pastor Elias. Os 2 discipuladores. Ele tem 8 líderes, 1 líder em treinamento, 7 anfitriões, 49 membros de igreja, 9 frequentadores assíduos e 4 visitantes. Esses números aqui, eu posso olhar e acompanhar a saúde das células nas últimas 4 semanas. Então vamos dar uma analisada simples desses números. Então vamos ver aqui. Olha, que eu já posso enxergar aqui. Eu tenho 8 líderes e sou um líder em treinamento. Então isso me mostra que eu tenho que motivar os meus líderes a gerarem líderes em treinamento se eu quiser que essa a subrede deles multipliquem, a célula deles multiplique. Então, eu tenho que trabalhar nesse ponto. Esses números estão me mostrando. Olha, outra coisa interessante que está me mostrando aqui. Eu tenho 8 líderes e 7 anfitriões. Ou seja, algum líder meu está com encargo em dobro. Ou seja, ele está realizando o papel de líder e também de anfitrião. E na semana atual, semana anterior, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Como foi a presença e o preenchimento das células? Olha aqui. Então, que legal. Na semana atual, 55 pessoas estiveram presentes na célula. E aí eu posso saber exatamente. Então, dos 8 líderes, somente 6 estiveram presentes. Ou seja, 2 não preencheram presença. Eles devem ter realizado a célula, só que não preencheram a presença, aqui no meu caso. 6 anfitriões estiveram presentes, 36 membros de igreja, dos 49, uma presença boa, 4 frequentadores assíduos estiveram, e 3 dos 4 visitantes, 75% dos visitantes, retornaram para as células. Olha que legal essa informação. Então aqui eu consigo olhar para a minha rede e ver mais ou menos como que está a saúde dela, das últimas 4 células, ou seja, eu estou com uma presença boa, uma presença de 60%, 70% nas células. Então, ou seja, a rede está com uma saúde boa. Então, esses números aqui eu consigo, se estiverem preenchendo, se os líderes estiverem fazendo o preenchimento, nós conseguimos extrair ótimas informações com essa função do aplicativo. Então, nós olhamos aqui a função de números. Notícias, no caso, eu não tenho nenhuma notícia agora, não tenho nenhum pedido de conexão. Os cursos que tem na minha denominação, eu tenho aqui os primeiros passos. Como pastor, eu posso olhar, aqui eu tenho a descrição do curso, para quem serve, os pré-requisitos, a carga horária, se eu precisar dar alguma informação de cada um desses cursos que foi cadastrado, porque eu estou conectado a uma denominação. Os relatórios que estão disponíveis, atualmente só tenho 2 relatórios para o pastor de rede. Aqui eu posso selecionar o mês que eu gostaria de tirar, desde que já existe o mês que foi preenchido, e o ano. Então eu tenho o cadastro, eu posso visualizar direto na tela do aplicativo, ou eu posso gerar um PDF. Se eu gerar o PDF, eu posso encaminhar esse PDF para a pessoa que eu preciso compartilhar essas informações. E também tenho disponível a função, a visão, a missão Posso saber constantemente quais são os direcionamentos da igreja. Bom, essas são as principais funções do pastor de rede. Vamos entrar aqui nos líderes e acompanhar e dar uma simulada para a gente poder ter um entendimento. Eu quero olhar aqui especificamente para o Paulo, que está com 60% e 40%. Vamos dar uma olhada aqui e vamos simular o Paulo.
Eu posso ver exatamente os líderes do Paulo. Estou simulando ele, então aqui eu vejo os 4 líderes, já identifiquei quem é o líder que não preencheu, né? O Barnabé não preencheu a presença nas últimas 2 células, então eu vou falar para o Paulo cobrar dele, né? E eu posso olhar cada um. Então o Apolo tem 12 vidas, o Barnabé 8 vidas, o Silas 13 vidas e assim por diante. Eu vou olhando, então eu estou olhando aqui como discipulador Paulo. Estou simulando, vamos voltar, vamos dar uma olhada nos números exclusivos do Paulo, que é diferente dos que nós vimos ali. Então o Paulo, olha, ele tem 45 vidas. Né? Uma é o próprio Paulo, né? Os 4 líderes dele. O Paulo, tá vendo? Não tem líderes em treinamento, tá vendo? E ele tem os 4 anfitriões, então o problema não está com o Paulo. Quem deve estar com aquele problema lá de estar exercendo o encargo dobrado deve estar com outro, com o Pedro. O membro tem 30 membros de igreja, ou seja, mais de 50% da rede está com o Paulo. Então aqui eu tenho os números exclusivos do Paulo. Das 45 pessoas, 34 estiveram. Então eu olho os números exclusivos do Paulo aqui. Ok? Vamos sair da simulação, vamos dar uma olhadinha no Pedro lá, só para a gente estar encerrando. O Pedro está com 100% preenchido, vamos dar uma olhada aqui no Pedro. Opa, que legal, o Pedro tem uma notícia aqui piscando, que eu falei que estava piscando. Então, se a gente entrar aqui, vamos ver, tem um pedido de conexão enviado para o Pedro. Não vou tomar nenhuma ação, porque é o Pedro que tem que analisar isso. Também posso ver os números exclusivos do Pedro, tá vendo? Olha os números do Pedro aqui, 27 vidas, o Pedro, aquela mesma análise, só que aqui eu estou olhando o exclusivo do Pedro. E ele tem as mesmas funções que eu já mostrei para vocês. Vamos sair da simulação. E com isso nós encerramos a demonstração da visão pastor de rede do aplicativo NCelo.